Seção 6, do Auxílio Inclusão. Artigo 26-A terá direito à concessão do auxílio inclusão de que trata o artigo 94 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência moderada ou grave que, cumulativamente, 1. Recebe o benefício de prestação continuada, de que trata o artigo 20 desta lei, e passe a exercer atividade, a linha A, que tenha a remuneração limitada a 2 salários mínimos, e, a linha B, que enquadre o beneficiário como segurado obrigatório do regime geral de previdência social ou como filiado a regime próprio de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. 2. Tem a inscrição atualizada no CadÚnico no momento do requerimento do auxílio inclusão. 3. Tem a inscrição regular no CPF, e 4. Atenda aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso ao benefício, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 1º. O auxílio inclusão poderá ainda ser concedido, nos termos do inciso 1 do caput deste artigo, mediante requerimento e sem retroatividade no pagamento, ao beneficiário: 1. Que tenha recebido o benefício de prestação continuada nos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada, e 2. Que tenha tido o benefício suspenso nos termos do artigo 21-A desta lei. Parágrafo 2º. O valor do auxílio inclusão percebido por um membro da família não será considerado no cálculo da renda familiar mensal per capita de que trata o inciso 4 do caput deste artigo, para fins de concessão e de manutenção de outro auxílio inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar. Parágrafo 3º. O valor do auxílio inclusão e o da remuneração do beneficiário do auxílio inclusão de que trata a linha A do inciso 1 do caput deste artigo percebidos por um membro da família não serão considerados no cálculo da renda familiar mensal per capita de que tratam os parágrafos 3º e 11-A do artigo 20 desta lei para fins de manutenção de benefício de prestação continuada concedido anteriormente a outra pessoa do mesmo grupo familiar. Parágrafo 4º. Para fins de cálculo da renda familiar per capita de que trata o inciso 4 do caput deste artigo, serão desconsideradas: 1. As remunerações obtidas pelo requerente em decorrência de exercício de atividade laboral, desde que o total recebido no mês seja igual ou inferior a 2 salários mínimos, e 2. As rendas oriundas dos rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem. Artigo 26-B. O auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento, e o seu valor corresponderá a 50% do valor do benefício de prestação continuada em vigor. Parágrafo 1º. Ao requerer o auxílio inclusão, o beneficiário autorizará a suspensão do benefício de prestação continuada, nos termos do artigo 21-A desta lei. Parágrafo 2º. O auxílio inclusão será concedido automaticamente pelo INSS, observado o preenchimento dos demais requisitos, mediante constatação, pela própria autarquia ou pelo Ministério da Cidadania, de acumulação do benefício de prestação continuada com o exercício de atividade remunerada, incluído pela Lei nº 14.441, de 2022. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, o auxílio inclusão será devido a partir do primeiro dia da competência em que se identificou a ocorrência de acumulação do benefício de prestação continuada com o exercício de atividade remunerada, e o titular deverá ser notificado quanto à alteração do benefício e suas consequências administrativas, incluído pela Lei nº 14.441, de 2022. Artigo 26. Seu pagamento do auxílio inclusão não será acumulado com o pagamento de, inciso 1, benefício de prestação continuada de que trata o artigo 20 desta lei. 2. Prestações a título de aposentadoria, de pensões ou de benefícios por incapacidade pagos por qualquer regime de previdência social, ou 3. Seguro-desemprego. Artigo 26. O pagamento do auxílio inclusão cessará na hipótese de o beneficiário: 1. Deixar de atender aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, ou 2. Deixar de atender aos critérios de concessão do auxílio inclusão. Parágrafo único. Ato do Poder Executivo Federal disporá sobre o procedimento de verificação dos critérios de manutenção e de revisão do auxílio inclusão. Artigo 26. O auxílio inclusão não está sujeito a desconto de qualquer contribuição e não gera direito a pagamento de abono anual. Artigo 26-F. Compete ao Ministério da Cidadania a gestão do auxílio inclusão, e ao INSS a sua operacionalização e pagamento. Artigo 26. As despesas decorrentes do pagamento do auxílio inclusão correrão à conta do orçamento do Ministério da Cidadania. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Federal compatibilizará o quantitativo de benefícios financeiros do auxílio inclusão de que trata o artigo 26-A desta lei com as dotações orçamentárias existentes. Parágrafo 2º. O regulamento indicará o órgão do Poder Executivo responsável por avaliar os impactos da concessão do auxílio inclusão na participação no mercado de trabalho, na redução de desigualdades e no exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, nos termos do parágrafo 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 26-H. No prazo de 10 anos, contado da data de publicação desta seção, será promovida a revisão do auxílio inclusão, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 26-G desta lei, com vistas a seu aprimoramento e ampliação.